Olá pessoal, meu nome é José Paulo Graço, sou coordenador do Acorda Rio, movimento que existe há mais de 3 anos e que através de críticas bem embasadas mostra como seguir o exemplo de países que se reinventaram e hoje são modelos de qualidade de vida. Depois da crise mundial de 2007, ideologias foram engolidas no turbilhão e agora o foco é resultado. Daí, manifestações convocadas pela esquerda, ironicamente, viraram apartidárias, não tolerando liderança e exigindo diminuição das passagens. Temos que comemorar, a política voltou ao centro das discussões e devemos aproveitar esse movimento espontâneo para construir democraticamente o nosso futuro. O momento não é de nos dividirmos, e sim de agregar. A bandeira que temos que levantar é única, a de um Brasil ético, funcionando com eficiência total para os brasileiros, como a voz rouca das ruas exige e esses políticos fingem não entender. Como toleramos tais absurdos? Corruptos que jamais são condenados e ainda participam ativamente da vida pública nos mais altos cargos e comissões do país. Como um juiz pego roubando é aposentado com salário integral? Como nos países desenvolvidos, com amplo direito de defesa, se condena e enjaula em 18 meses e aqui quem paga advogado fica impune por mais de 30 anos? Temos um sistema penal onde, em São Paulo, 9 entre 10 réus são julgados presos. Quem fica solto sem punição? Quem rouba na educação, saúde, obras públicas e outras áreas. Amealha fortuna, advogados caros e impunidade total, instigando a roubalheira. Maluf, num julgamento internacional na ilha de Jersey, foi condenado e o dinheiro repatriado em 4 anos, com as mesmas provas de um processo aberto 10 anos atrás em São Paulo, que ainda está na fase inicial. Ele ainda curte com a nossa cara ao afirmar que no Brasil cumprem-se as premissas republicanas de isenção e direito à ampla defesa, no caso de ampla impunidade, pois desviou centenas de milhões há décadas, sem condenações, é ficha limpa, deputado, presidente do seu partido e membro da Comissão de Constituição e Justiça, constando no alerta vermelho da Interpol como criminoso internacional procurado. Como podemos aturar esse pilantra e os outros? Como engolimos 39 ministérios que validam essa aliança imoral de partidos das mais diferentes facções unidos para, supostamente, assaltar assintosamente os cofres públicos e blindar esse desgoverno? O custo desse legislativo é de inacreditáveis 145 bilhões de reais ano, mais do que investido em educação e saúde somados em todo o país. O retorno? Zero! Como aturamos isso? Graças a esses políticos, usufruímos dos mais caros e piores serviços públicos e privados do mundo, sem falar na total ausência de defesa do consumidor, já que adquirimos bens caros, obsoletos e com garantias que nem sempre são honradas. Deu problema? Foda-se. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas estimam em 85 bilhões de reais o desvio anual na esfera federal. Como? Só o prefeito de Duque de Caxias é processado por desvio de 700 milhões na saúde. Se esse meliante desviou essa quantia só nessa área, imagina em obras públicas, educação e outros. Tudo é superfaturado, custando no mínimo o dobro, sem controle de qualidade, para ser refeito e se roubar mais ainda depois. Multiplique essa roubalheira pelo total de 5.570 municípios, já que prefeitos não têm o menor interesse em desenvolver seus municípios, e sim a tradição de subtrair o máximo possível em causa própria e de seus aliados políticos, e fecharemos conta trilionária. Quem fiscalizaria as mamatas? Os tribunais de contas da União, do Estado e do município, que têm diretores nomeados pelos executivos que deveriam ser fiscalizados, o que é uma afronta à ética e à cidadania.
fora a sonegação de 415 bilhões de reais por ano, graças aos fiscais nomeados por políticos. Como pode o número de funcionários públicos quase dobrar de 99 a 2012 num salto de 86%? Como a gestão pública pode ser esse descalabro total, já que em 2012 o governo deixou de usar metade das verbas previstas para saúde, educação e transporte? Começaram a entender a necessidade de acabar com a impunidade trilionária anual. Já imaginou isso revertido para conforto da população? Como seriam fantásticos os serviços públicos? Quando, pela primeira vez na história desse país, após grande pressão popular para condenar políticos e banqueiros cúmplices no mensalão, e que parecia que sairia uma condenação, aparece um embargo infringente, que nunca foi usado, mas que foi deixado lá de propósito, para se tentar anular todo o processo e fazer a impunidade prevalecer. A sociedade está indefesa a um cipó de leis que cria dificuldades burocráticas para vender facilidade por debaixo dos panos, privilegiando a corrupção, e é obrigada a compactuar para sobreviver como em república de quinta categoria. E aquele processo que foi obrigado a abrir para defender os seus interesses e que até hoje nada aconteceu, mesmo você tendo toda a razão. Começou a entender como essa impunidade foi planejada para que a justiça em todas as esferas só favoreça a quem pode pagar advogados, e que a chave da mudança é acabar com isso de uma vez por todas. Até quando essa Constituição impedirá a livre concorrência e o desenvolvimento saudável da economia, com o mercado interno forte e competitivo internacionalmente? Manifestações focam seus próprios interesses, pensando micro, o que não faz cócegas no macro cenário aperfeiçoado por essa giga máquina de corrupção instalada. Não adianta atacar problema, e sim eliminar a causa. O que pode ser feito é um conjunto de ações simultâneas. Modernizar a legislação para acabar com a impunidade, eliminando corrupção, má gestão e etc. Diminuir o legislativo para fiscalizá-lo e obrigá-lo a trabalhar pelos interesses da nação. E, finalmente, desenvolver a economia apoiado num planejamento para todos os setores de curto, médio e longo prazo, com distribuição de renda. Os dois primeiros itens é trabalho para juristas éticos fazerem de forma transparente, inspirado no que houver de melhor em países de grande tradição democrática, com economias atuantes, grande bem-estar social e aprovado por emenda popular na íntegra. Ou dá para acreditar que esse legislativo chave de cadeia fará alguma coisa que preste. Onde a Primavera Árabe explodiu, a economia crescia cerca de 5% ao ano, mas sem repartir o bolo. Fato que temos que demonstrar publicamente aqui como fazer, porque sem justiça social não existirá lei que proporcione bem-estar à coletividade. O Brasil emergente precisa buscar sustentabilidade e autossustentabilidade para privilegiar seus cidadãos com emprego digno, estabilidade e qualidade de vida, pois o 85º Índice de Desenvolvimento Humano que nos impõe é um insulto, em contraste com o fato de sermos a 8ª economia mundial. Chega a ser indecente organizações sociais, na ânsia de faturar politicamente com a indignação popular, exigirem a mentira do passe livre e outras esmolas sociais do tipo. Por quê? Ou se paga passagem ou se paga imposto. Por que não se perguntar ao trabalhador se ele quer ajudas do governo ou salário digno? Como é notório, os eventos mundiais dilapidaram os cofres públicos sem retorno, e os prometidos legados já viraram monstruosos elefantes brancos. Este programa infraestrutural dos portos, aeroportos, ferrovias e rodovias irá pelo mesmo descaminho, já que não há planejamento que mostre demanda que atrai o empresariado por lucros, e sim bilionária ajuda do BNDES, que já possui mais de 200 bilhões de reais em papagaios vencidos, cujas garantias viraram pó
e que nos últimos 2 anos perdeu 38% do seu patrimônio. É um podemos fazer mais do mesmo, descarado e endossado por políticos da situação e oposição em seus programas eleitorais, até porque não há o menor interesse por parte do empresariado, dada a impunidade reinante há séculos, em trabalhar e correr riscos, já que podem ficar pendurados na teta do governo eternamente, graças a essa corrupção inacreditável e interminável. Assim, a economia jamais sairá dos seus tradicionais voos de galinha e produzirá pibinhos em série, não atendendo às necessidades de crescimento. É ridículo exportarmos cerca de R$1 bilhão em grãos de café para a Alemanha e eles os transformarem em produtos com valor agregado de cerca de 51 bilhões de reais. Imagine o que não acontece com as outras commodities. Que elite é essa? Ela é o X do problema. Como resolveu? Através de um projeto nacional, ético e transparente, que aproveite nossa vocação natural, considerada a maior do mundo, para unir toda a sociedade, pois essa união é o motor das grandes transformações. Quem não quer conhecer o Rio, as praias brasileiras, a Amazônia, Pantanal, Cerrado e milhões de opções que poderemos oferecer? Com o Brasil invadido por milhões de turistas, quantos bilhões não faturaremos diretamente? E indiretamente, com a nossa música, design, filmes, teatro, dança, moda, artes plásticas, artesanatos, joias, tecnologia de informação e etc. Quanto faturaremos com a explosão do mercado aéreo e da Embraer? Seguros, crédito, consumo, desenvolvimento de serviços e produtos turísticos, sem falar das indústrias dos mais variados ramos ligadas ao setor, lembrando de que o turismo movimenta todos os setores simultaneamente. Imaginem a quantidade de empresas que aqui se instalariam por acreditarem nesse planejamento integrado ao turismo e faturarem eternamente. A diversidade de negócios que surgirá quando o Brasil passar a ocupar a vanguarda mundial do setor, por realizar o sonho da Organização Mundial de Turismo, da ONU, e customizar a atividade para transformar o agente de viagens e o operador num profissional altamente especializado em atender os mais variados desejos, ao mesmo tempo em que proporcionará um inédito enriquecimento pessoal ao visitante, será incomensurável. Ainda mais com a vantagem de entrar na casa do turista em potencial, onde ele estiver no mundo, oferecendo nossos produtos e serviços turísticos diretamente à sua família, no seu idioma natal, com crédito fácil e todas as facilidades de um serviço que atende perfis individuais. Isso nos permite vislumbrar um futuro repleto de visitantes, amplamente satisfeitos e promovendo o boca a boca, que é o melhor marketing espontâneo que existe, ao contar em vantagem aos amigos de como se divertiram ineditamente por aqui. Lembre-se de que um país só é bom para os visitantes quando também é para os seus moradores. E comece a entender por que as mudanças terão que vir de qualquer maneira, pois nos trarão um retorno trilionário e ainda eternizando nossas belezas naturais. Imagine a rapidez com que eles não acontecerão na saúde, educação, transporte, segurança pública e saneamento e outros serviços públicos, com uma sociedade unida e interessada em cobrar resultados duradouros, participando das correções de rota para obtermos processos socioeconômicos, culturais e ambientais que nos proporcionem governo melhor em sustentabilidade de uma democracia participativa transparente, onde a ética pautará as ações previamente projetadas. Outros países que tinham problemas iguais ou piores que os nossos se uniram, conseguiram se reinventar e hoje são exemplos de qualidade de vida. Acorda, pessoal, existe planejamento pronto para desencadearmos as tão sonhadas mudanças. O que estamos esperando? Unidos podemos tudo!